Olá, meu nome é Fabrício Felipe dos Santos e junto com Maria Clara Cruz de Oliveira somos orientados pela professora Thaís Nogueira Barradas e Cátia Gisele de Holanda e Silva. Apresentaremos o projeto Avaliação Bibliométrica de Complexos de Inclusão entre beta-cariofileno e ciclodestrinas na 14ª semana de Nanotecnologia do Instituto de Macromoléculas. As ciclodestrinas são oligosacarídeos formados por subunidades glicosídicas, cujas ciclodestrinas naturais serão compostas por 8, 7 e 6 subunidades, sendo denominadas respectivamente gama, beta e alfa-ciclodestrinas. Elas formam complexos de inclusão com fármacos insolúveis e instáveis, podendo até mesmo formar nanoagregados e microagregados cujos aumentarão a solubilidade desses fármacos. Contudo, diagramas de fase de solubilidade devem ser feitos buscando avaliar a constante de formação desses complexos, tendo em vista que, uma vez os nanoagregados formados, assim como os complexos de inclusão, devem ser desfeitos para que o fármaco, na sua forma livre, possa permear membranas e atuar no seu sítio de ação. Como mencionado anteriormente, as ciclodestrinas poderão formar complexos de inclusão com o fármaco, formando até mesmo nanoagregados como nanopartículas ou micropartículas. Os estudos na literatura já apontam que elas também podem ser utilizadas em sistemas híbridos, com polímeros que se formam normalmente em nanopartículas. Essas nanopartículas poliméricas, inicialmente no estudo apresentado em exemplo, elas apresentavam uma eficiência de encapsulação de 2,6%. Após a utilização das ciclodestrinas na formação desse nanosistema, observou-se um aumento da eficiência de encapsulação para 61%. É importante ressalvar que os nanoagregados de ciclodestrina possuirão propriedades químicas e biológicas semelhantes a nanosistemas usuais. O beta-cariofileno é um óleo volátil encontrado numa série de espécies de plantas, como a cannabis sativa, o orégano, a pimenta preta e a copaíba. Esse sesquiterpeno, formado por 3 unidades de isopreno ativo, possui uma estrutura bicíclica com alta hidrofobicidade. A literatura relata que ele possui uma atividade como enhancer da permeação cutânea. Além de ser extensamente estudado em estudos pré-clínicos, atualmente é descrito como um canabinoide, cuja possui ação agonista plena em receptores CB2 com alta constante de afinidade. É utilizado na indústria de cosméticos, principalmente na indústria de perfumes. Contudo, a sua utilização na terapêutica possui um entrave, que é principalmente a sua hidrofobicidade, necessitando de tecnologias farmacêuticas para contornar essa propriedade físico-química. No que diz respeito ao potencial terapêutico do beta-caroteno, ele pode estar descrito principalmente no tratamento da diabetes do tipo 2, associado à L-arginina, cuja é capaz de promover diminuição da absorção de glicose pelo intestino, aumento do uptake de glicose pelos tecidos, além de aumentar a secreção de insulina, culminando assim numa menor glicemia e controle do perfil lipídico. No que diz respeito ao tratamento de inflamações crônicas, ele é capaz de diminuir a concentração de mediadores pró-inflamatórios no sangue, como, por exemplo, as interleucinas 1-beta e 1-6. Nesse sentido, diminuirá uma quantidade significativa de sinais inflamatórios no organismo, reduzindo assim as inflamações. Quanto à sua atividade em receptores canabinoides, observamos que ele é capaz de controlar a inflamação, modular a ansiedade e depressão. Além disso, pode atuar em receptores ativados por peroxissomos, cuja é capaz de controlar o uso abusivo de cocaína. Observamos dessa forma que o beta-caroteno possui propriedades físico-químicas que necessitam de tecnologia farmacêutica que busque melhorar o seu uso e veiculá-lo numa formulação farmacêutica. Nesse sentido, utilizaremos as ciclodestrinas como base para buscar-se na literatura já relatos da utilização desta tecnologia para contornar a problemática do beta-caroteno. Para isso, inicialmente avaliamos, em títulos e resumos na base de dados Scopus, a presença do termo beta-cariofileno. Fizemos uma avaliação temporal com artigos publicados até 2021 e, posteriormente, um refino dessa pesquisa utilizando o termo cyclodestrine. Os artigos foram avaliados quanto ao seu título e resumo, classificados quanto ao uso das ciclodestrinas e foi avaliado se esses artigos aprofundavam a sua análise na utilização de nanoagregados ou nanosistemas híbridos contendo ciclodestrinas. Na análise inicial até maio de 2022, o termo beta-cariofileno retornou com 4.485 artigos, cujos 50% dessas publicações foram publicadas a partir do ano de 2011, sendo assim uma temática bem recente. Com um coeficiente de determinação de 0,9826, apresentou um crescimento exponencial das publicações, corroborando com o apontado por Santos em 2018.
Tal aumento exponencial pode estar principalmente vinculado com a descrição do beta-cariofileno como um agonista de canabinoides de receptores do tipo 2, principalmente sendo utilizado em produtos e por possuir o efeito enturragem, que é um efeito comitiva com os outros componentes do extrato da cannabis sativas, como o THC e o canabidiol. Tal efeito pode promover um acréscimo nas atividades terapêuticas dos canabinoides majoritários. Após o refino com o termo cyclodestrine, 19 artigos foram encontrados, onde após a leitura de título e resumo, apenas 9 foram selecionados para análise posterior, conferindo 47% do total analisado. A maior parte dos artigos eles avaliavam complexos de inclusão com as beta-ciclodestrinas, possivelmente associado pelo fato das beta-ciclodestrinas terem menor custo e serem comumente utilizadas na indústria. Os estudos com as ciclodestrinas randomicamente metiladas ou com baixa metilação, ou até mesmo com a gama-ciclodestrina, foram realizados por apenas um único artigo para avaliar uma análise cromatográfica. Não houve análise do desenvolvimento de formulações com essas ciclodestrinas. Contudo, os dados dessa análise de cromatografia demonstrou que a constante de formação da gama-ciclodestrina é inferior a 10.000, o que representa que é um complexo bem formado, contudo não tão estável a ponto de que a molécula não seja liberada do complexo para permear as membranas ou até mesmo atuar no seu sítio de ação. Um outro ponto importante dessa análise é que não foram observados estudos relacionados com a análise de formação de possíveis nanoagregados nem de sistemas híbridos, sendo um potencial de estudos para veicular o beta-cariofileno em nanosistemas. Portanto, observou-se na literatura que o beta-cariofileno é uma molécula com vasto potencial terapêutico, desde o controle da diabetes do tipo 2, de inflamações crônicas, até mesmo modulações de distúrbios do sistema nervoso central e até mesmo controle do uso abusivo de drogas. Contudo, essas características físico-químicas são um entrave farmacêutico que precisam ser contornados com o uso da tecnologia. As ciclodestrinas se mostram ser presentes na literatura como uma forma de veicular o beta-cariofileno, aumentando a sua solubilidade e contornando esses entraves de sua estabilidade. Contudo, observa-se que os presentes estudos eles não são capazes de aprofundar em todo o potencial que as ciclodestrinas podem exercer ao carrear o beta-cariofileno, tendo em vista que não apresentam nenhum tipo de estudo com os nanoagregados ou os sistemas híbridos que podem ser formados com as ciclodestrinas, sendo desta forma um potencial de novos estudos. Seguem as nossas referências e agradeço a atenção de todos.